queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sim, em Cristo, porque nós estamos neste momento no Facebook, no Instagram e no YouTube. Portanto, estamos em casa. Podem perceber. É um momento muito delicado porque passa a humanidade. Estamos com uma pandemia em andamento que atinge a todos nós. Então, nossa casa, Chico Xavier, cooperando com as orientações dos órgãos de saúde, dos governos federal, estadual, municipal e os decretos resultantes dessas orientações, está fechada ao público. A ordem é o isolamento social, como a principal ferramenta para conter o avanço do contágio do coronavírus, seguida, evidentemente, das severas atitudes de higiene pessoal consigo e com o seu lar. Então, temos que ficar em casa. Vemos que o mundo parou, ou está parando. Vemos locais onde a pandemia está muito ativa, outros nem tanto. Há medo, insegurança e pânico. Toda a nossa inferioridade e pequenez está se demonstrando. Vemos perfeitamente o quanto pequenos e insuficientes nós somos. Um simples vírus está redefinindo a forma de viver na Terra. Alguns dizem que não seremos mais os mesmos depois da pandemia. Será? Será? Qual o sentimento que desperta em nós neste momento? Estamos aprendendo com o processo? Aprendendo o que especificamente? Bem, cada um a seu modo está sendo impactado pelos acontecimentos. Não tenhamos dúvida. Como fomos parados, descemos do nosso piloto automático, estamos sendo obrigados a pensar, a observar, a escutar, a se informar e principalmente, frente ao medo que se abateu ao olhar mais atentamente para nós mesmos e os processos mais próximos. Não é verdade? O Espiritismo, a doutrina espírita e os espíritos benfeitores que regem o rumo da humanidade e que auxiliaram Allan Kardec a codificar a doutrina nos orientam sobre estes momentos. Está na Lei de Destruição, capítulo 6 das Leis Morais, subtítulo Flagelos Destruidores, questões 737 e seguintes, só para citar que os espíritas e a grande maioria dos cristãos não precisariam estar em pânico, nem sentir tanto medo e insegurança, pois têm instruções que lhes retira o véu da ignorância. Mas não é o objeto da nossa palestra. Apenas citei para reforçar o quanto nós cristãos somos preparados para este momento e, infelizmente, até hoje, fizemos, na grande maioria, pouco caso dessas orientações. Então agora, em casa, temos tempo para pensar em tudo o que acontece na nossa vida,
Como está a nossa relação com Deus? Como estou me comportando com o meu próximo? Como estou vivendo? Posso me considerar, segundo Santo Agostinho, questões 918 e 919 do Livro dos Espíritos, fraterno, indulgente, benevolente? Como lido com as minhas emoções e sentimentos negativos? Raiva, mágoa, ódio, fúria, inveja, maledicência, orgulho, egoísmo, etc. Então a pandemia nos proporciona fazer um balanço de nossas vidas, nosso comportamento social e espiritual. É um dos grandes proveitos que vamos obter com essa parada. É nos voltarmos para o nosso interior. E as coisas espirituais, que no piloto automático temos dificuldades, que não nos atraíam, para que percebamos que existem muitas ferramentas espirituais ao nosso alcance, que nos auxiliam neste momento em que somos filhos de Deus em provação. Então passa a ser importante os filhos, passa a ser importante os pais, passa a ser importante o marido, a esposa, os avós, os irmãos, amigos, a natureza passa a ser importante, a oração passa a ser importante. Viram? Viram? Neste momento, com os joelhos da alma dobrados, com a mente entorpecida de dúvidas e medos, Deus se torna importante. E com ele, Jesus e todo o seu staff de espíritos superiores. Queridos irmãos, nos tratamentos que muitos de nós somos submetidos no nosso hospital de almas, a nossa casinha Chico Xavier, neste educandário do Evangelho e das leis de Deus, tivemos a oportunidade, trabalhadores e frequentadores, nos atendimentos e nas orientações espirituais às quais fomos submetidos, em virtude das nossas súplicas, das nossas doenças físicas e morais, a seguinte orientação: fazer o Evangelho no lar, com toda a família ou sozinho, se não for possível. Por isso, o assunto de hoje é a pandemia e o Evangelho no lar. Simples. Sabem por quê? Porque conhecendo o perfil da maioria das pessoas, de tantos irmãozinhos auxiliados, naquela casa e nos outros celeiros de luz espalhados pela humanidade, em nome de Jesus, percebemos claramente que a maioria, assim que melhora a sua saúde, passam as suas aflições, os seus problemas, não procuram mais a casa e se descuidam das orientações que lhes foram passados. Se dão por satisfeitos com o tratamento recebido e voltam às suas rotinas. Acontece, queridos amigos e irmãos, que a maioria não sabe ou não percebeu que as angústias, os males físicos, morais e espirituais são decorrentes da nossa rotina de seres imperfeitos e desabrigados na proteção dos espíritos luzeiros diante da nossa realidade existencial. Após o atendimento de socorro que recebemos e nos melhora
deveríamos iniciar um processo de recuperação definitiva de nossas vidas. Pois ao retorno da rotina a qual estávamos acostumados, aos mesmos equívocos, não só voltarão os problemas, as doenças, como provavelmente estes sofrimentos, essas dores, essas aflições voltarão com outra conotação, até com mais gravidade. Então, vejam como as leis de Deus e o Evangelho do Cristo se transformam em remédio, em ferramenta iluminadora das nossas vidas. Mas já falei isso. Outros colegas já falaram. Então por que eu estou falando de novo? Porque a gente não aprende. Não aprende, não assimila. A gente acabou crescendo, aprendendo que o remédio vem de fora, vem dos outros. E nós fazemos isso com muita intensidade, até com certa naturalidade. Então, a doutrina espírita se põe como consolador prometido por Jesus para nos ensinar os remédios que vêm de dentro de nós. E enquanto nós não aprendemos definitivamente a andar com os nossos próprios pés, vamos fornecer um poderoso remédio que ainda vem de fora. E qual é esse remédio? É aquele que nós chamamos de o Evangelho no lar. Para que possamos caminhar no processo de melhoramento, iluminando passo a passo o nosso caminho de retorno à casa do Pai, que é uma caminhada inexorável, é para todos e não tem como desistir dela. Com dor ou com alegria, vai depender de cada um de nós. Nós estamos em evolução e devemos, pouco a pouco, retirar o véu da ignorância dos nossos olhos espirituais. O Evangelho no lar é uma bênção. Jesus disse: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Quando foi, queridos amigos e irmãos, que nós perdemos noção disso na nossa vida? Quando foi? Eu lembro, meus avós, meus pais, fizeram tanto esforço para que eu não perdesse da minha rotina as lições e os ensinamentos de Jesus. Mas o piloto automático da vida moderna, a busca incessante por ter, fez nós descarrilhar. O vírus agora faz com que nós paremos e possamos pensar nas coisas que deixamos para trás. Nos atendimentos fraternos que nós fazemos na nossa casa, entre os tratamentos evangélicos e fluidoterápicos que são indicados, o Evangelho no lar é indicado em abundância. 1, 2, 3 vezes por semana, dependendo do nosso estado de espírito, dependendo da nossa melancolia, dependendo da nossa tristeza. E nesses tempos modernos em que nós perdemos o rumo e a noção das nossas vidas, fazer isso nos nossos lares faz toda a diferença. Eu falei lares, não falei casas. Sabem a diferença? Lar é onde o amor se apresenta, a tolerância se encontra, a fraternidade, a união, o diálogo, a esperança, a fé e a religiosidade estão presentes. Casas é onde cada um tem os seus equipamentos eletrônicos e faz as suas coisas separados. Ninguém almoça junto, ninguém janta junto, ninguém conversa e mesmo sentados junto no ambiente ninguém se fala.
Notaram a diferença? Essa é a modificação vibratória que precisamos neste momento. Precisamos nos elevar, melhorar a nossa fé, a nossa condição de filhos de Deus, porque somos divinos. Tem que ficar à mostra essa divindade, visível, e nada nos afetará. Quem tem fé caminha sobre as águas. Quem tem fé cura leprosos, ressuscita doentes, multiplica pães, transforma água em vinho. É tudo o que precisamos agora. Só para informar, a título de curiosidade, também não faz parte do nosso tema, o vírus vibra numa vibração muito baixa, entre 5,5 e 14,5 Hz. Hertz é uma medida de frequência, significa vibração por minuto. Em vibrações altas ele não sobrevive. Acima de 25 Hz ele morre. Quem vibra no amor, na bondade, na compaixão, no perdão, na tolerância, vibra em frequência superior a 45 Hz. Quem vibra no amor incondicional vibra em frequência superior a 200 Hz. Então, o vírus, passa a ser muito perigoso quando estamos em baixa frequência. E quando ocorre isso? Quando estamos em ódio, em raiva, em mágoa, em tristeza, em inveja, em egoísmo. Cada um faz a sua análise. Viram a importância do equilíbrio e da harmonia e da paz no coração? Pergunto a vocês, todos vocês, provavelmente é uma pergunta redundante. Sabem o que é o Evangelho no Lar? É uma reunião periódica da família, instituída por Jesus para a palestra edificante e meditação em torno do Evangelho. Muitos tiveram essa pequena orientação. A maioria levou essa recomendação para suas casas. A maioria sabe que deve fazer uma vez por semana. Muitos se descuidam, muitos têm mais do que fazer e perdem a grandeza dessa orientação e a utilidade dela para as nossas vidas. Sim, meus amigos, sim. Jesus é o grande protagonista deste maravilhoso remédio que nos é ofertado. É dele a seguinte frase: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Está lá no Apocalipse 3:20. Viram? Perceberam? Jesus quer entrar no nosso lar, em nossas vidas, quer cear conosco, quer orar conosco. O grande problema disso tudo, meus irmãos, é que, e nestas semanas de recolhimento nós vamos refletir sobre isso, é que nós é que não queremos. Sim, nós é que o rechaçamos diariamente de nossas casas. Quando, cheio de mágoas, cóleras, intrigas, maledicência, inveja, criamos um tumulto e o nosso lar se transforma numa casa de passagem. Álcool, droga, violência, Jesus não vai estar lá. Segundo o espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso amado Chico Xavier, Jesus foi quem instituiu o Evangelho e foi na casa de Pedro, onde Jesus se instalara. Lá aconteceu o primeiro culto cristão no lar. Jesus convidou o apóstolo e todos que estavam lá
para uma palestra edificante. Foi mais ou menos assim. Era noite, o céu estrelado, uma conversa mais ou menos jogado fora, e Jesus trouxe para si uma conversação nova e imprimiu um novo rumo. Perguntou a Pedro: Pedro, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com frutos de cada dia? Meio hesitante, o apóstolo respondeu: escolhe os melhores peixes, Senhor. Ninguém compra resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: e o oleiro, o que faz, Pedro? Certamente, Senhor, modela o barro imprimindo-lhe a melhor forma. O amigo celeste respirou e perguntou: e o carpinteiro, Pedro? Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o sermão, e fará uma peça bruta se aperfeiçoar e ficar bela. Calou-se Jesus e disse: meu amigo, assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira, como esperar que a comunidade seja tranquila e segura sem os lares aperfeiçoados que a sustentam? A paz no mundo começa embaixo das nossas telhas, Pedro. Se não aprendemos a viver em paz em quatro paredes, o que nós aguardamos das nações, dos mundos? Percebem? Percebem, gente? A lição estava posta e o primeiro evangelho no lar foi instituído. Onde se faz uma prece, aí se acende uma luz. Levar Jesus para dentro do lar através de uma prece aumenta a luz do nosso lar. Luz inapagável que passa a brilhar sobre o lar onde o verdadeiro amor, mesmo que seja só de uma pessoa, vibra harmonioso, envolvente, instalando um ambiente salutar. O Evangelho no lar harmoniza a família, conscientizando quanto à necessidade da renovação de valores morais e espirituais, tendo os ensinamentos de Jesus como guia e diretriz. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandices, na meiguice, na brandura, na bondade do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém faz o Evangelho no lar, num edifício, num prédio, alça voo todos para a comunhão divina que moram naquele prédio. Edifica como lâmpada acesa na ventania. Não sou eu que digo, meus irmãos. É Joana de Ângeles, no livro Messe de Amor, psicografado por Francisco, por Divaldo Pereira Franco. E como se faz o Evangelho no lar? Escolhe um dia da semana, na mesa da sua casa, na cozinha, pega uma jarra, põe água, tantos copos quanto vão ser os participantes do Evangelho, pega o Evangelho segundo o Espiritismo ou a Bíblia, o assunto que lhe interessar, abre o acaso não existe, ou escolhe um capítulo, faz uma oração de abertura, que pode ser um Pai Nosso, e leia a parte que foi escolhida. Após essa leitura, que deve durar cerca de 20 minutos, 25, não mais, uma breve prece de irradiação a todos
todos aqueles que a gente ama, que a gente gosta, que a gente quer que fique bem. E partindo essa prece, sobe para o mundo, para os dirigentes das nações, para os países pobres, para os miseráveis, para os hospitais, para os abrigos, para onde a gente desejar. Encerra o Evangelho com a outra breve oração e bebe a água. Neste momento, o nosso lar se iluminou. As companhias espirituais que porventura estavam lá em desalinho foram recolhidas pelos espíritos benfeitores que com Jesus estiveram lá, ou em nome dele estiveram lá. O nosso lar foi limpo de todo morbo, de todo fluido deletério, de toda forma pensamento negativa. Fazendo isso toda semana, estamos vivendo num ambiente saudável. Ambiente saudável, vibração saudável, longe de todas as doenças. E o universo dá a nós aquilo que nós damos para o universo. Percebe? A mansidão se instala, o amor se acomoda, a harmonia e a paz são consequência. E a felicidade, naturalmente, é a forma de viver de quem assim o faz. Mesmo nas provas, mesmo no sofrimento, mesmo nas doenças que temos que enfrentar, porque vivemos num planeta de expiação e provas, a força será muito maior e a ajuda também. Esse é o nosso recado de hoje. Vamos fazer uma breve oração de encerramento, para finalizarmos com a nossa exposição doutrinária presencial. Tomemos uma atitude de oração, relaxemos onde nos encontremos, respiremos fundo e pausadamente, a fim de harmonizarmos o nosso interior, fixando o nosso pensamento na gratidão e na súplica. Pai amado, obrigado por tudo que somos e por tudo que temos, por nossa vida, nosso lar, nossas famílias. Permita-nos a ousadia de invocar teu santo nome e o do Mestre Jesus, para pedir amparo, para pedir socorro, proteção, porque estamos cientes, Senhor, de que somos vacilantes, indisciplinados, pequenos. Se seguíssemos as tuas leis e as orientações do Mestre Jesus, não estaríamos no aperto que estamos vivendo hoje, individualmente e como humanidade. Seríamos muito mais felizes, mais alegres, mais retumbantes. Perdoa-nos, estende a tua providência e a tua bondade sobre todos nós, sobre este planeta neste momento. Não lhes pedimos, Senhor, querido Mestre, para diminuir o peso da nossa cruz, mas pedimos para fortalecer a nossa vontade, a nossa coragem para carregarmos, porque sabemos que ela é exatamente o peso daquilo que nós pedimos ou que nós produzimos. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Então, esperamos que todos tenham entendido e que todos fiquem bem. E até o próximo encontro. Uma boa noite a todos.